Pergunta: você disse que existem somente 14 espécies aliens ativas na Terra. Mas por que pessoas descrevem que viram seres aliens de tipos tão diferentes e bizarros? Resposta: eu penso que eu já tinha respondido essa pergunta. Como eu disse, a maioria das raças aliens possuem habilidades mentais muito mais avançadas do que você ou até eu. Existe apenas uma raça alien completamente sem tais habilidades. Eles são capazes de aparecer em sua mente e memória como qualquer coisa que eles queiram e assim induzir imagem que não tem nada a ver com sua verdadeira aparência. Você se lembra deles como seres humanos normais ou pequenos duendes ou até como animais extremamente bizarros porque eles querem que você se lembre ou algumas vezes eles querem que você se esqueça completamente de tudo sobre o encontro com eles. Outro exemplo, você pode por exemplo se lembrar que você estava simplesmente num de seus hospitais e que alguns doutores estavam examinando você, e você não tem a menor ideia do que aconteceu com você a seguir, talvez até você descobrir que não existe nenhum hospital na rua onde você supunha estar, mas de fato você foi examinado por eles em um de seus laboratórios. Você não pode confiar em sua mente nesse caso. Eles aparecem de formas diferentes para confundi-lo e criar as assim chamadas abduções de testemunha em que foram capazes de se lembrar dos eventos ou que acreditam que eles são capazes de se lembrar do ridículo no público e até onde nós sabemos eles estão tendo sucesso. Acredite em mim, existem somente 14 espécies aliens nesse planeta e somente 8 delas abduzem humanos no momento, até onde nós sabemos. Além disso, nem todos os relatos dos abduzidos são verdadeiros e alguns são apenas imaginação ou mentira. Pergunta: como nós podemos nos proteger contra essa influência sobre nossas mentes? Resposta: eu não sei. Eu duvido que você possa ser capaz de defender-se, pois sua mente é como um livro aberto para se ler e escrever para quase todas as espécies que eu conheço. Essa culpa é em parte do Elohim porque eles construíram ou melhor destruíram, em parte intencionalmente, suas mentes e suas consciências sem nenhum real mecanismo de proteção. Se você está ciente de alguém que tenta manipular sua mente, você somente pode se concentrar nessa suspeita e tentar analisar todos os seus pensamentos de sua memória. Muito importante, não feche seus olhos, isso conduziria para uma forma diferente de ondas cerebrais que são mais fáceis para acessar, e não se sente ou deite para descansar. Se você ficar acordado durante os primeiros minutos, você poderá tentar filtrar os outros pensamentos e vibrações em seu cérebro e o indutor desistirá depois de alguns minutos, mas se ele ou ela não tiver sucesso, começará a doer o cérebro do indutor. Isto é muito difícil e certamente doloroso e pode causar dano a você, assim o melhor é não tentar resistir, mas seria a única possibilidade que você tem. Porém você só pode tentar isto somente com as espécies mais fracas e não com a forte. Pergunta: o que você quer dizer com uma espécie que vem de um plano muito diferente? Resposta: antes que eu possa explicar isto corretamente para você, deve ser capaz de entender que o universo e isto poderá significar um pensamento inútil para sua mente, incluindo a remoção de algumas barreiras, de várias semanas e com ensinamento. Eu quero dizer não apenas com palavras. Eu usei a sua palavra planos ou nível porque você não tem uma melhor palavra mais adequada no seu vocabulário e a palavra dimensão estaria neste caso absolutamente errada, é bem errado até para uma outra bolha, porque uma dimensão não pode existir sem planos. Se você fosse uma espécie vivendo em outra dimensão acima de um plano e se você fosse muito capacitado de entrar em planos sem tecnologia de forma que seu corpo não é feito desse tipo de matéria que você conhece, então você seria o ser mais poderoso que você possa imaginar. Essa raça muito avançada que eu mencionei se desenvolveram fora daqui e eles de fato evoluíram por mais de bilhões de anos atrás. Eles seriam capazes de destruir todos vocês e todos nós com um único pensamento. Nós estivemos em contato com eles por apenas 3 vezes em toda nossa história porque seus interesses no seu planeta são diferentes de todas as outras raças. Definitivamente eles não representam perigo para vocês e nem para nós.
Pergunta: o que irá acontecer quando a guerra começar? Resposta: isto é difícil de responder. Isso depende da raça inimiga e de sua tática. Guerra nem sempre é essa coisa primitiva que vocês humanos dizem com a palavra guerra, que pode ser lutada em vários níveis. Uma possibilidade deles é a destruição de seu sistema social por influência sobre os líderes políticos, e a outra forma seria o uso de uma avançada arma que pode causar terremotos ou erupções vulcânicas ou outros desastres, inclusive desastres atmosféricos, que podem parecer natural para você. Os campos especiais da fusão do cobre que eu mencionei no início são capazes de ter uma influência sobre seu clima global. Eu acho que eles não atacarão o planeta Terra diretamente antes que a civilização humana esteja fraca, porque até vocês têm capacidade de destruir as naves deles, mas não muitas. Deixe-me dizer que nós não estamos absolutamente certos se existirá realmente uma quente guerra agora dentro desses anos. Eu não quero mais falar sobre isso. Pergunta: esse é o fim da entrevista. Você quer dizer uma última frase ou mensagem? Resposta: abra seus olhos e veja. Não acredite apenas nas histórias erradas dos seus cientistas ou políticos. Alguns deles sabem da verdade sobre várias coisas, mas eles não informam ao público para evitar confusão e pânico. Eu acho que sua espécie não é tão ruim como alguns de minha espécie acham, e isto seria uma pena assistir o fim de vocês. Isso tudo é o que eu posso dizer. Vá em frente com seu mundo com os olhos abertos e você verá, ou talvez não. Sua espécie é ignorante. Pergunta: você acha que qualquer um irá acreditar que esta entrevista é a verdade? Resposta: não, mas isso é uma experiência interessante para meus estudos sociais. Nós vamos nos encontrar de novo em alguns meses e você me contará então o que teria acontecido depois da publicação desta minha mensagem. Talvez exista esperança para sua